Make-A-Wish é uma organização, é a maior organização do mundo que realiza sonhos de crianças em tratamento de doenças graves. Ou seja, através do sonhar, através da gente entregar experiências maravilhosas, a gente promove a saúde emocional da criança e da sua família no momento mais importante do tratamento e da manutenção daquela doença. A Make-A-Wish no mundo ela existe há 45 anos e no Brasil a gente fez 17 anos em outubro esse ano. E a gente está em 50 países em todos os continentes. Acho que o último continente que falta a gente ter o nosso cantinho lá é a África, que com certeza em 2026 é onde todos nós estamos, né, buscando alcançar e poder estar justamente no mundo todo, né? Porque a gente entende que a nossa causa é uma causa universal, né? Crianças em tratamento, hoje que não importa a etnia, a classe social, todas essas crianças merecem e precisam ter a sua saúde emocional estimulada. Crianças se inscrevem ao nosso programa sempre através do nosso site, são muitas vezes referenciadas pelos hospitais parceiros, né? Então, principalmente a equipe de psicologia, assistente social, ela fomenta e estimula as famílias a se inscreverem, principalmente quando ela entende que aquela criança precisa de um estímulo, né, para melhorar a saúde emocional. Ao receber essas crianças, o que nós fazemos, né? A gente faz toda uma validação documental de laudo médico, entender qual que é o momento da doença dessa criança, mas o mais importante, a gente começa a se conectar, criar vínculo com essa família para entender qual é o sonho. Isso ele acontece através do nosso grupo de voluntários, então a gente tem uma comunidade no Brasil de mais de 200 voluntários ativos e no mundo são 36 mil voluntários atuando dessa mesma forma, que é criar vínculo com aquela criança e com aquela família. A partir desse vínculo criado, a gente captura o sonho. Ou seja, a gente tem 4 tipos de sonho na Make-A-Wish: de ter, de ser, de ir, quer dizer, de viagens, e de conhecer pessoas que as inspiram. Então, dentro dessas 4 categorias, a gente entende qual que é o sonho daquela criança e a gente desenha uma jornada. A jornada de sonho é uma metodologia da Make-A-Wish, que ela é baseada na psicologia positiva, que ela cria pequenas doses de positividade ao longo de um período de 3 a 8 semanas. O que a gente está fazendo, né? A gente está criando momentos que aquela criança pare de pensar na doença, aquela família pare de pensar no tratamento e ela volte a pensar no que ela quer do futuro, o que ela ama, o que traz alegria para ela. E toda essa jornada ela é realizada com essa comunidade de voluntários ativos e principalmente de parceiros que doam os produtos, os serviços, as experiências para aquela família, que isso pode ir desde o cinema, do teatro, pode desde doação de produtos como videogames, bicicletas e, obviamente, a participação de celebridades que nos ajudam justamente a devolver um pouco para essa comunidade a alegria que muitas vezes eles fomentam. A psicóloga Elaine Santos é voluntária da Make-A-Wish no Brasil há 4 anos. Chamada delicadamente de fada, ela ajuda a realizar os sonhos das Rush Kids, que são crianças em fase terminal de determinada doença ou as que não têm um bom prognóstico. Lembrando que tem uma estatística dentro da Make-A-Wish, nem todas as crianças vêm falecer. Então, muitas doenças são remissivas. A proposta da Make-A-Wish é justamente envolver essa criança, essa família no sonho, para que ela tenha uma esperança. E esse papel é fundamental, porque muitas crianças, a doença zero, entra em remissão e precisa só de algum outro cuidado. O papel da psicologia é principalmente sobre o luto, porque ainda é um tabu na nossa cultura, na nossa sociedade, falar sobre o luto. Porque ele é dolorido, é uma perda. Então, é importante a gente sempre cuidar dessa família para aprender a elaborar esse luto, porque é uma perda. E eu não digo só uma perda da criança, claro que é a mais importante, mas é uma perda também da vida social. Muitas mães ficam internadas com essas crianças meses e anos. A criança não vai para a escola, então muitos sonhos são de um tablet ou de um smartphone para que elas possam acompanhar a escola, os amiguinhos. Então é uma perda geral. E a psicologia ajuda essa família, essa criança a entender aquele momento que ela está vivendo e principalmente o suporte para o luto.
Todos os sonhos são diferentes, marcam a gente muito, mas este sonho foi especial. Era uma criança já em fase terminal, tanto que eu realizei o sonho, que eram compras no shopping. Ele queria compras e era uma criança que já não conseguia andar, estava bem à base de morfina, muita dor. E aí fui eu e a mãe ao shopping, aí eu coloquei ele no meu ombro e a gente ficou andando, depois um pouco no colo, ele pesado, aí no colo da mãe. A gente pegou um carrinho, aqueles carrinhos que tem no shopping, e o pai é mecânico desses carrinhos de Fórmula 1. E o menininho tinha uma habilidade para manobrar aquele carro que você não tem ideia. Parou o shopping, foi uma coisa incrível. E à medida que eu fui dizendo para ele, vamos comprar isso, aquilo que eram sonhos, ele queria bala, carrinho, um bonequinho. E num determinado momento, fico até emocionada, ele começou a andar e olhar pelo shopping, pelas vitrines. Gente, foi lindo demais. Daí ele parou e disse assim, mãe, eu estou andando. A gente almoçou no shopping e foi em dezembro. E aí ele queria um carrinho de controle. Eu falei, olha, a fada não tem recurso para isso. Mas o que você acha da gente pedir para o Papai Noel? Claro que eu tinha um recurso para comprar. E aí o Papai Noel, ele foi lá, conversou, fez foto com o Papai Noel. A gente fez um álbum dele, enfim, com toda essa experiência. E aí a gente queria que o Papai Noel entregasse para ele, para fazer tudo, porque eu sabia que ele não ia chegar até dezembro, até no Natal. E aí a gente arrumou todo mundo se engajou, o pessoal da loja. Aí o Papai Noel falou, olha, eu não posso entregar, porque tem uma fila de crianças gigantes. E a gente deu um jeito, aí o Papai Noel falou que ia ao toalete, veio, e ele no meu colo, assim, já bem cansadinho, tudo, realizou o sonho. Foi a coisa mais linda, assim, sabe? De ter pessoas que também ajudaram a gente a realizar esse sonho. Então, me marcou muito. Infelizmente, depois de um tempo, ele faleceu, mas ficou aquela memória, isso que é muito importante. A advogada Vanessa Santos é voluntária da Make-A-Wish há 8 anos. Bom, a Make-A-Wish para mim é uma forma de ter um contato com um mundo diferente do mundo em que eu tô circunscrita, digamos assim. Eu tenho contato com crianças, com famílias, realidades diferentes. E uma possibilidade também de troca dos meus sentimentos, do meu tempo, da minha energia com essas famílias. Então, para mim, é um trabalho voluntário que tem bastante significado. E para as crianças, basicamente, são crianças de 3 a 17 anos que tenham doenças graves, que coloquem em risco a vida dessas crianças. Bom, essas crianças têm uma rotina muito difícil. Hospital, tratamento, dor, remédio, porém elas continuam sendo crianças e, como conversamos, a alegria é muito incitar essas crianças. Elas querem continuar a ser crianças, elas querem continuar a brincar, elas querem continuar a sonhar, a ter uma vida normal. Elas não entendem exatamente por que elas estão passando por isso. Algumas crianças, a gente tem contato como o da Valentina, ela já nasceu com uma doença congênita e, enfim, nunca teve uma vida normal, mas a gente faz bastante sonho de criança que chegou a ter uma vida normal, as crianças com câncer, sobretudo. Então ela não entende por que a vida dela mudou tanto. O que a gente faz é exatamente trazer esse resgate da infância, esse resgate da alegria, esse resgate de poder sonhar e sair um pouco daquele mundo de hospital. A Make-A-Wish realiza sonhos. Então, o nosso intuito não é simplesmente ela quer um tablet, vamos lá e manda pelo correio o tablet. A gente quer que aquele dia seja inesquecível. É o dia, é a experiência de ter o sonho realizado. Então, essa parte da magia, quanto mais a gente consegue trazer de mágico, de bonito, de inesquecível para essa criança, é o que torna mais importante pra gente. Por exemplo, para as crianças pequenas nós nos vestimos de fadas. Porém, para as crianças maiores a gente tenta trazer outros elementos, e mesmo para as crianças pequenas a gente traz outros elementos também para tornar aquele dia inesquecível. Sempre tentamos trazer a comida predileta da criança, às vezes fazemos decoração de balões, ou leva por exemplo, a Valentina pediu para ir no shopping center. Levamos ela no shopping center, levamos ela na casinha do Papai Noel, andar de carrinho. Tentamos fazer que aquele dia
seja inesquecível para a criança, não seja só a entrega do objeto que ela pediu. Além de que a gente pode fazer sonho, a gente não faz sonho só de entrega de objeto, mas a grande maioria das crianças pedem um objeto e a gente tenta trazer uma forma com que a gente chama de magia mesmo, que para aquele dia seja inesquecível para a criança. Porque até mesmo dentro do contexto de outras crianças que estão numa situação de saúde mais grave, é que aquele dia seja importante. Mariana Robra é fundadora e presidente da Cabelegria, que nasceu em 2013. O que começou como um projeto pessoal de Mariana e sua sócia Milene para doarem seus próprios cabelos, transformou-se em uma rede de solidariedade que já atendeu milhares de pessoas em todo o Brasil. A ideia inicial era apenas uma campanha nas redes sociais para coletar doações de cabelo de forma mais expressiva. O sucesso foi imediato. Em menos de um mês, receberam mais de 1.000 doações de cabelo. O grande ponto de virada ocorreu quando as fundadoras perceberam que os hospitais não tinham estrutura para transformar o cabelo bruto em perucas. Diante disso, elas decidiram aprender o processo de confecção e buscar parceiros para garantir que cada doação chegasse ao paciente como uma peruca de cabelo natural. Foi em 2015 que a gente expande o trabalho da Cabelegria e começa a atender mulheres que passam e passaram pelo tratamento oncológico ou que perderam seus cabelos por outras patologias também, como alopecia, queimaduras no couro cabeludo, mulheres que foram escalpeladas. E aí, em 2016, a Cabelegria também deu 2 grandes passos dentro da história da organização, que a primeira delas foi a contratação da nossa primeira costureira. Então, a gente conseguiu ali sair de uma mão de obra voluntária e passar para uma mão de obra específica, né, onde a gente tinha uma pessoa ali dedicando o seu tempo para a produção das nossas perucas, para a gente aumentar a nossa produção. E foi a abertura do nosso primeiro banco de perucas físico. Então, em parceria com o Hospital Santa Marcelina, a gente inaugurou um espaço, né, que é onde é praticamente uma loja de perucas, um espaço com diversos mostruários de peruca, onde o paciente pode entrar nesse espaço, experimentar quantas perucas quiser e levar gratuitamente a peruca que mais gostar. E também inauguramos o nosso banco de perucas móvel, que é um caminhãozinho adaptado, né, como se fosse praticamente um banco de perucas físico, só que ele é sobre rodas, o que facilita bastante o nosso trabalho de parar esse caminhão, levar ele para outros estados, parar na porta dos hospitais e fazer a entrega e a distribuição das perucas gratuitamente. Então, eu acho que, bem resumida, a história do Cabelegria é isso. Hoje a gente já também saiu de um escopo só de atendimento com a doação da peruca. Então, hoje a Cabelegria a gente também oferece um atendimento multidisciplinar para os nossos pacientes, com atendimento psicológico, atendimento com a nossa assistente social também, tudo de forma gratuita. Além da Cabelegria também promover oportunidade de qualificação e geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente tem um programa onde a gente qualifica mulheres para que elas possam aprender toda a produção da peruca, produção ali de cabelos também, de apliques, para que elas possam ter isso como forma de geração de renda para elas também, além da Cabelegria também contratar algumas dessas costureiras para produzir as perucas. Eu falo que com o mesmo carinho que a gente olha para as pacientes e para a autoestima das pacientes, a gente também olha para a autoestima das costureiras que fazem esse trabalho com tanto amor e carinho. Então, a gente sabe que a costura é uma mão de obra muito desvalorizada no mercado de trabalho. Então, para a gente é muito importante também sempre trazê-las para a mesa junto com a gente, para entender se o valor que a gente está pagando para elas é um valor justo, até porque a gente sabe da importância do trabalho delas. Inclusive, a gente leva as costureiras junto com a gente para entregar as perucas, para que elas possam entender que o trabalho delas não tem só um valor, né, um valor em espécie, mas tem um valor no propósito, que tem um propósito atrás daquilo. E elas adoram, inclusive, participar desse momento junto com a gente. Então, a gente tem acesso a diversos estudos que diz que quando o paciente está com a autoestima elevada, isso influencia diretamente na adesão ao tratamento daquele paciente. Então, a gente tem acesso a diversas
mulheres que param de socializar, que param de ir para a igreja, mulheres que param de sair na rua, que param de ir no mercado, porque não querem que outras pessoas a vejam careca. Mesma coisa, adolescentes que param de ir para a escola. E a peruca, para essas pessoas, faz total diferença. Claro que aqui na Cabelegria a gente sempre levanta a bandeira da autoestima, independente de como você prefere passar pelo tratamento. Mas eu sempre falo que estar careca tem que ser uma opção e não uma condição. Então, se o paciente não quiser passar pelo tratamento careca, ele pode contar com a Cabelegria, que a Cabelegria vai dar uma peruca para ele de forma 100% gratuita. Em Pardinho, a mais de 200 quilômetros de São Paulo, a sociedade civil se organiza para carregar no colo aqueles que a sociedade muitas vezes vira as costas, os animais de rua. A protetora de animais independente e presidente da ONG Patrulha Pet Pardinho, Juliana Gomes Freire, é exemplo disso. Eu hoje atuo na Patrulha Pet Pardinho, né, que é um grupo de proteção animal independente da cidade de Pardinho, que hoje nós estamos já há 3 anos trabalhando com proteção animal de forma independente, e agora a gente está conseguindo montar uma ONG formalizada. Então vai ser a ONG Patrulha Pet e Força Pet Pardinho. São 2 grupos de proteção independentes da cidade que se juntaram para formar uma ONG formalizada, para poder ajudar da melhor forma possível os animais da cidade em situação tanto de rua quanto de maus tratos, né, e tudo isso. Esse grupo que nós temos hoje em dia, nós temos 200 pessoas que mais ou menos fazem parte do grupo, né? Cada um trabalha de uma forma, cada um ajuda como pode. Então a gente vive muito de vaquinha, de rifas, né, de doações. Então a gente basicamente se sustenta e sustenta os nossos animais, porque quando a gente resgata um animal e ele precisa ir num veterinário, precisa de ração, medicação, então o grupo se junta para fazer as vaquinhas, fazer as rifas. Recentemente a gente fez um evento beneficente para a causa animal, a gente fez um show de prêmios, né? E foi uma tarde linda, e aí conseguimos arrecadar bastante dinheiro para pagar as nossas dívidas. Então o grupo basicamente ele se sustenta hoje, né? Dessa forma. E com a ONG a gente pretende conseguir dinheiro com o poder público para conseguir manter uma ONG formalizada, porque você tem uma ONG no papel é uma coisa, você tem uma ONG física é outra coisa. Então você precisa de um espaço, esse espaço precisa de água, luz, enfim, toda a estrutura. Precisa de pessoas trabalhando lá, né? Então a gente sabe que esse é um passo grande para o grupo, é um passo grande para a cidade de Pardinho, porque vai ser a primeira ONG registrada da cidade, graças a Deus. Meu propósito de vida é realmente assim, ajudar os animais. Eu acho que os animais de rua, né, principalmente, né? Eu acho que são muito carregar no braço aqueles que a sociedade vira as costas, né? Então, assim, a gente tem muitos animais domésticos que são bem cuidados, temos muitos animais domésticos que são mal cuidados, e a gente tem esses da rua que são totalmente negligenciados, né? Ninguém olha por eles, né? Muitas pessoas passam e chutam e maltratam e dão veneno. Então, eu acho que é mais ajudar quem realmente precisa, né? Quem está ali em situação de risco. Eu acho que é uma frase do Mandela que eu gosto muito de usar, está em nossas mãos fazer do mundo um lugar melhor para todos, né?